Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Por Trás do Impacto, o podcast da Agro Social, que é a maior escola para o empreendedorismo de impacto positivo socioambiental do Brasil. Eu sou a Fabiola Mello e, como você já sabe, eu vou começar me apresentando pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele parda, tenho cabelos cacheados, castanho escuros, eles vêm até a altura do ombro. Eu estou usando uma blusa regata branca, brincos dourados, e atrás de mim tem um pedaço de um mapa mundi, do outro lado aparece um pedaço de um armário cinza. E hoje, quem está comigo para conduzir essa entrevista é a Jéssica. Oi, Jess, tudo bem? Oi, Fabi. Oi, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente para mais uma conversa muito especial, né? Para quem ainda não me conhece, então eu sou a Jéssica, sou gestora de parcerias corporativas aqui na Agro Social. Também vou aproveitar para fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros, longos, hoje eles estão soltos, tenho olhos claros. Hoje eu estou usando uma blusa preta com uma gola em V, uma jaqueta bordô, vermelho escuro por cima. Eu estou usando brincos dourados também. Atrás de mim, no meu fundo, tem uma televisão preta que está pregada numa parede que é de madeira e também está pintada de preta. Fabi, eu estou bem feliz de estar aqui e chamo você para convidar o nosso convidado especial de hoje. Ok, Jess, obrigada. Bom, gente, você que está acompanhando esse episódio, com certeza já conhece ou já ouviu em algum momento falar das marcas Ultragaz, Ipiranga, AMPM. Elas fazem parte de um dos maiores grupos empresariais aqui do Brasil. E eu estou falando do grupo Ultra, que tem uma política de sustentabilidade, de responsabilidade social super ampla. E dentro dessa política, mais especificamente dentro do pilar de impacto social, tem o Instituto Ultra. Ele faz a gestão do investimento social privado do grupo e hoje é dia de conhecer o que tem por trás do impacto do Grupo Ultra. Quem está com a gente é o Luiz Fernando Guggenberg, diretor-presidente do Instituto. Luiz Fernando, bem-vindo ao nosso podcast. Eu começo te convidando a fazer a sua audiodescrição e a contar um pouquinho da sua experiência com impacto positivo. Oi, Fabiola. Oi, Jéssica. Prazer estar aqui com vocês. E olá, galera que está aqui acompanhando o podcast. Bom, eu sou um homem branco, cabelos castanhos, penteado para o lado direito, olhos verdes, estou usando um óculos cuja armação é de cor preta, barba meio por fazer. Estou com uma camiseta polo verde e ao fundo uma parede todinha preta. Muito obrigada por atender o nosso convite, por estar aqui com a gente. E vou fazer a primeira pergunta, que é a respeito do seu trabalho hoje no Instituto. Você chegou ao Instituto há pouco mais de um ano, certo? Com a missão de reestruturar toda a estratégia do investimento social privado do Grupo Ultra. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi ou como é que está sendo esse processo de reestruturação interna e quais são as principais mudanças que aconteceram ou estão acontecendo em relação à estrutura anterior. Eu acho que mais que dizer sobre reestruturação, eu cheguei aqui para refinar a estratégia que estava em curso, o seu desenho, né? O Instituto ele já existe há um bom tempo, mas ele nunca teve uma presença social muito relevante, né, perante a sociedade brasileira. Nós tínhamos, no passado, muitas doações esporádicas, nada de uma maneira estratégica e organizada, com indicadores para acompanhar o tamanho do nosso impacto, e até mesmo para dentro, ele não era tão fortemente um órgão que representasse o investimento social de todas as empresas que pertencem ao grupo, como você mesma mencionou, Ipiranga, Ultragaz, Ultracargo e AMPM, entre outras. Quando eu cheguei aqui, há um ano atrás, já estava, então, colocado um novo redesenho que foi construído nos últimos 3 anos sobre a intencionalidade do Instituto de querer fazer
algo pelo nosso país, com profundidade, relevante e com visão de médio e longo prazo. Né? E a causa escolhida foi a causa da educação. Só que quando eu cheguei, a nossa teoria de mudança estava olhando para a educação de uma maneira muito ampla. E aí foi o meu papel de chegada, e com toda a experiência que eu tenho dentro do setor social já há alguns anos, de começar a refinar essa nossa atuação. Uma delas, isso sim já estava praticamente definido, é que a gente queria acompanhar de perto um grande projeto relevante e transformador na vida de pessoas. E aí a gente conheceu o Colégio Mão Amiga, que já vinha recebendo um aporte financeiro. Há alguns anos, o Mão Amiga atua em Itapecerica da Serra, e há 18 anos atrás o colégio começou atendendo crianças a partir dos 3 anos de idade. À medida que as crianças foram crescendo, o colégio também vai crescendo, acompanhando as crianças até chegar ao ensino médio. É uma escola filantrópica, onde as famílias que podem pagar a mensalidade pagam, quem não pode pagar acaba não pagando, e a gente gostou muito deste modelo, e a partir de uma convergência de ideias e de desejos, decidimos investir na ampliação do colégio, numa segunda unidade, que a gente vai levar para um dos municípios de foco da atuação do Instituto. A ideia também é que a gente possa sistematizar essa experiência e tornar pública, para que empresas, governos possam replicar essa história, e também queremos depois avaliar para levar para os demais municípios alvo da atuação do Instituto. Então, esse é um primeiro pilar da nossa estratégia de investimento. Né? A segunda estratégia foi desenhada olhando, a partir de conversas que nós fizemos com a comunidade, com institutos e fundações que investem já na causa da educação, e também conversas com alguns secretários municipais de educação, e a gente chegou ao desejo de investir, então, na aceleração e recomposição de aprendizagem em língua portuguesa e matemática do ensino fundamental 2, né, nos anos finais, que abrange ali do 6º ao 9º ano, que é justamente uma faixa em que a gente percebe os indicadores educacionais sempre caindo, seja IDEB, ou sejam as provas, os exames regionais. Então, a gente quer dar uma contribuição nisso, seja na gestão pública, educacional, ou seja em soluções diretamente para a ponta. E aí, além de ir refinando tudo isso, a gente já havia definido, e depois eu só fui recalibrando aqui com a equipe, com o nosso conselho, são 6 municípios que nós escolhemos atuar pelo Brasil. Né? Apesar da nossa presença praticamente em todo o território nacional, a gente precisava colocar foco até para a gente poder medir e acompanhar essas transformações. E aí a gente escolheu trabalhar com Canoas, no Rio Grande do Sul, Santos, no litoral de São Paulo, Betim, em Minas Gerais, Ipojuca, em Pernambuco, São Luís, do Maranhão, e Barcarena, no Pará. Então, esses são 6 municípios onde nós estamos centrando todo o nosso investimento. Acho que vale também falar aqui, né, Fabiola, além disto, a gente tem dentro do nosso orçamento, e é uma linha programática que a gente decidiu assumir, ações emergenciais. Então, a gente tem parte do nosso orçamento dedicado para apoio às comunidades que forem atingidas por esses eventos climáticos ou até mesmo algum outro tipo de catástrofe. Mas, em geral, qual é a nossa premissa? Trabalhar com municípios onde a gente tem alguma unidade operacional. Né? E isso também foi muito importante e relevante na estratégia do Instituto. A gente escolheu 6 municípios onde a gente tivesse mais de um negócio próximo com unidade operacional para a gente, então, trabalhar com esse entorno da empresa. A gente tem uma ação com voluntariado dentro da nossa estratégia, mas a gente também trabalhando em conjunto com os negócios. Cada negócio tem o seu próprio programa de voluntariado. Aqui a gente criou um programa de aceleração social, que é o único programa que une as pessoas das diferentes origens a trabalharem conjuntamente. E, por último, o Instituto acaba sendo responsável também pela gestão dos recursos incentivados da companhia, em especial nas leis de incentivo federais, a cultura, a esporte,
fundos da infância, fundos do idoso, Pronon e Pronas, e em especial esporte, cultura e fundos da infância, a gente tentou colar na estratégia do próprio Instituto, onde a gente, então, olha algumas linguagens em cultura ou esportes, tentando associar algum tipo de impacto na aceleração e recomposição de aprendizagens do 6º ao 9º ano. Então, basicamente, é isso que a gente tem feito ao longo do ano. Agora, refinamos toda a teoria de mudança e a gente já está colocando em curso alguns dos projetos nesses territórios todos e nessas frentes principais. Meu Deus, Luiz, basicamente não, né? Muita coisa, que bacana, que trabalho incrível você tem desenvolvido, né? Nesse pequeno tempo, vamos dizer assim, para tanta coisa, né? Que você está no Instituto. E como você sabe, eu tive a oportunidade de conhecer o Colégio Mão Amiga, foi uma oportunidade incrível, assim, de realmente estar lá, né? Acho que quando a gente escuta, a gente já fica imaginando como que deve ser, será que é realmente assim? E aí, quando eu cheguei lá, conheci a Renata, o pessoal que trabalha lá, vi as crianças, fiquei muito admirada mesmo, assim, e fico muito feliz, né, da importância desse apoio de vocês para eles e de querer ampliar isso e replicar, porque realmente é uma metodologia que realmente funciona e está fazendo muita diferença ali na comunidade em volta, né? Então, já parabenizo pelo trabalho, fiquei muito feliz de poder ter conhecido de perto, né, um pouco da realidade lá e de como que é o colégio. Então, muito bacana. E aí, aproveitando, falando mais do colégio, né, que foi onde eu tive mais proximidade, a gente sabe que é uma estratégia de longo prazo, né, até porque vocês estão aí pensando em replicar, pensando não, né, vão replicá-la. Mas no curto prazo, né? Vocês têm iniciativas de fortalecimento à gestão educacional, acho que você comentou já um pouquinho, né? E eu queria também entender qual que é o engajamento das escolas e dos municípios para esses projetos que nascem da iniciativa privada. Né? Como que é essa relação? Conta um pouco para a gente. Um dos municípios o município que a gente vai levar ao Colégio Mão Amiga é o município de Santos, aqui no litoral de São Paulo. Por que a gente escolheu Santos? Porque é uma cidade próxima relativamente a Itapecerica e por ser a primeira experiência de replicabilidade, assim a equipe do Colégio Mão Amiga pode estar mais próxima, os deslocamentos são muito mais rápidos e consegue ter um maior controle sobre essa replicabilidade. Agora, quando a gente fala aqui de colocar o Colégio Mão Amiga, como você bem viu, né, e é uma estratégia de longo prazo pelo nosso planejamento, a gente vai ter a primeira turma de alunos formados que tenham iniciado no Mão Amiga, desde a educação infantil até o ensino médio, em 2037. Né? E ele já vai nascer em Santos, até mesmo com algumas características distintas do que aconteceu lá em Itapecerica. Né, e já alinhado com a própria política pública. Então, a comunidade onde foi escolhido a gente implementar o projeto, estamos agora no aguardo dos últimos detalhes aqui para a cessão do terreno, é uma comunidade apontada pela Secretaria Municipal de Educação como uma área vulnerável, a gente estudou muitos dos indicadores desse lugar, mas que, por exemplo, as crianças do ensino infantil e do Fundamental 1 dependem do transporte escolar provido pela Secretaria Municipal de Educação para poder ir até uma escola, e a escola mais próxima fica a 2 quilômetros de distância. Então, colocar um equipamento dessa natureza lá vai auxiliar muito o trabalho da própria Secretaria. Ele já nasce com o espírito de ser, no ensino fundamental, o ensino integral, coisa que em Itapecerica hoje uma amiga trabalha só meio período com os alunos. Lá atendem 700 crianças, em Santos a nossa previsão é de atendimento de 360 crianças em 2037. Né? É um compromisso nosso de longuíssimo prazo, a gente vai investir não só na obra, como também na implementação de todo o projeto e, claro, ao longo do tempo, e buscar também mais parceiros para essa iniciativa, porque daí com isso a gente também começa a olhar o investimento em outros municípios. Então, ele já nasce olhando para a própria política pública local. O segundo eixo, Jéssica, a gente tem mais duas iniciativas que a gente está trabalhando, né, o de aceleração e de recomposição de aprendizagem.
Justamente em Santos, a gente conseguiu levar a ONG Parceiros da Educação, que faz um trabalho incrível de fortalecimento de toda a gestão escolar, mas também um trabalho muito qualificado junto aos professores, diretores, coordenadores pedagógicos e técnicos da secretaria. Então, a gente já tem um compromisso inicial de investimento com a Parceiros por 2 anos, e lá a gente conseguiu o regime de colaboração, o que também é incrível. A gente conseguiu unir para trabalhar tanto a Secretaria Municipal quanto a Secretaria Estadual de Educação. Então, a gente conseguiu lá atingir 38 escolas e cerca de 17 mil alunos serão beneficiados por toda essa ação. Então, o que a gente acaba fazendo? Tem todo um diagnóstico feito com a Secretaria sobre os planos de ação de cada um, onde a gente pode entrar, né, a gente que eu digo, Parceiros da Educação, pode entrar e ajustar e melhorar o plano municipal e estadual, promove uma formação para todos esses públicos e também aplica avaliações de acompanhamento da evolução dos alunos, né? E são 3 grandes indicadores que a gente acaba olhando em conjunto. A aprendizagem dos alunos, como é que anda essa aprendizagem, também a redução da evasão escolar, se os alunos passam, então, a estar mais dispostos a irem para a escola, estão mais assíduos indo à escola, e a redução da distorção idade e série. Então, são esses os principais indicadores, e se a gente atingir bons níveis nesses indicadores ao longo destes 2 anos, a gente tem um compromisso com a Parceiros da Educação de renovar por pelo menos mais 3 anos e finalizar o ciclo onde a metodologia possa estar por completo instalada na Secretaria Municipal e na estadual também, através da Diretoria Regional de Ensino. E, recentemente, a gente iniciou um projeto, daí sim, em Barcarena, no Pará, que também foi construído com a Secretaria Municipal de Educação, em que a gente levou a Alicerce, que é um negócio de impacto social, lá para o município, que tem uma metodologia incrível, que consegue, em 8 semanas, reduzir o gap de aprendizagem das crianças e adolescentes por cerca de 1 bimestre e meio. E na metodologia, além de trabalhar esse aspecto do conteúdo educacional, também olha para as habilidades socioemocionais e para projetos de vida com os alunos dos últimos anos. E lá nesse projeto, que é um projeto piloto, que a gente iniciou há pouquíssimo tempo, são 300 crianças e adolescentes que a gente está trabalhando, de 7 colégios municipais ali no entorno da região da Vila do Conde. Os alunos foram selecionados pela Secretaria e são alunos que têm, de fato, os maiores desafios educacionais ali para o município. A Secretaria, nesta parceria, entrou com a cessão das escolas no contraturno escolar e também o transporte público para viabilizar a presença das crianças e adolescentes. O Ultra, através do Instituto, entrou com todo o investimento para levar o Alicerce, que tem uma característica muito interessante do trabalho do Alicerce, que ela acaba contratando e capacitando estudantes universitários ou recém-formados da própria região. Então, com isso, você também coloca capital financeiro na economia local, né? E aí também a gente pôs um investimento que garante uma bolsa auxílio para as famílias, mediante a frequência, uma vez que agora começa ali na região ciclos de extração do açaí, por exemplo, que vai até meados de outubro. E seguramente muitas das famílias acabam levando as crianças e adolescentes para trabalharem com elas nessa extração do açaí e de outros componentes. A gente, então, colocou essa bolsa para garantir, então, com que as crianças possam permanecer no programa e não sejam cooptados para a colheita, e com isso a gente garantir a qualidade da educação. E aí, a mesma coisa, a gente vai acompanhar os indicadores destes alunos nas suas escolas no turno formal,
se elas estão mais presentes na sala de aula, se o grau de interesse delas aumentou e as suas notas, respectivamente, e se a gente consegue reduzir essa distorção idade séria. A gente chegou lá para complementar o que a política pública já faz, né? E conseguir acelerar esses aspectos da aprendizagem dos alunos. Então, nosso modelo, Jéssica e Fabiola, a gente tem buscado trabalhar com isso, ou soluções com organizações sociais ou com negócios de impacto social, para melhorar e ser mais efetivo na gestão educacional dos municípios, ou soluções que a gente possa levar diretamente para a ponta, seja ela diretamente através do professor na educação formal ou no contraturno escolar, para acelerar e recompor essa aprendizagem. Eu acho sensacional o trabalho com educação, é uma causa assim que me toca pessoalmente. Eu também sou educadora e tenho feito, inclusive, estou participando de um projeto com o município, né, com a Secretaria Municipal de Educação, justamente com o objetivo de melhorar índices como os que vocês estão trabalhando, né, principalmente reduzir a evasão escolar dessa transição do ensino fundamental para o médio. E aí a gente vê quanto espaço tem nas escolas para receber iniciativas assim, quantos professores eles buscam alternativas, né? Porque eles têm as formações periódicas, mas quando a gente entra com uma solução diferenciada, isso, né, leva uma energia diferente, uma motivação diferente, e para os alunos, então, nem se fala. Mas aí, pegando o gancho disso, desse contexto com o que você acabou de falar, a respeito dessa parceria com o poder público, a gente sabe, né, que quando a gente trabalha em uma missão relacionada ao ensino público, a gente fica dependente da proposta curricular oficial, então, né, a gente tem algumas limitações, embora tenha esse espaço, e para a gente alcançar os objetivos, nós dependemos de uma interlocução muito forte com o poder público, né? Mas a gente sabe também que as gestões públicas e as propostas, elas mudam de acordo com a liderança que está ali à frente dos municípios, dos estados. Quando a gente pensa, né, em termos de planejamento, né, do Instituto Ultra, planejamento, teoria da mudança, objetivos de impacto, como é que vocês lidam com isso, considerando essa possibilidade de alternância de interesses, com relação ao que vocês querem empreender lá dentro das secretarias, dos municípios? Sem a parceria com o poder público, você não consegue avançar de maneira escalável, né? E eu acho que a gente conseguiu chegar, modéstia à parte, num modelo muito interessante de investimento, porque vamos considerar que uma amiga, entre aspas, um projeto próprio, mas um investimento num projeto mais específico, um pouco menos preso às amarras da política pública, e o investimento na efetivação da política pública, né? Isso permite com que a gente possa fazer provocações para o poder público a partir das práticas do Colégio Mão Amiga, né? Que eu acho que é uma característica muito importante do terceiro setor, né? E eu sinto que muitas organizações sociais no Brasil, infelizmente, estão ao longo do tempo se perdendo da própria raiz, da própria origem do terceiro setor, que surge para ocupar um espaço que muitas vezes o Estado não consegue chegar, e para influenciar a política pública, para ajudar a inovar a política pública. Então, eu acredito muito que o Mão Amiga, quando você coloca um colégio como esse, por exemplo, na comunidade, as próprias escolas públicas no entorno passam também a elevar um pouco a barra naquilo que elas oferecem, visto que tem uma escola ali de qualidade, né? Porque a comunidade começa a comparar, e começa a se dar conta também, e começa a pressionar o poder público para que querem também que a escola pública tenha uma qualidade tão boa quanto uma escola filantrópica, né? E o Mão Amiga também está aberto e está construindo cada vez mais alianças e parcerias para replicar, então, tudo aquilo que ela tem de abordagem pedagógica que possa ser levado, então, para a política pública no âmbito municipal.
Outra coisa que a gente procurou buscar aqui, Fabiola, Jéssica, foi tentar colocar em prática a política pública, ajudar a colocar em prática a política pública no município. Porque quando a gente está olhando de políticas públicas no geral, a gente tem as grandes discussões, seja no Ministério da Educação, seja no âmbito das secretarias estaduais e etc. E a gente tem muito claro de como é que a gente pode ver o impacto, contribuir com o impacto ali na ponta de fato, né? E é através das alianças que a gente tem feito com as secretarias municipais. Claro que a gente está vivendo agora um momento até em que a gente precisou dar um recuo no apetite nosso em avançar com todos os municípios em função da situação eleitoral, né? Porque isso foi uma recomendação do nosso conselho, porque daqui a pouco, eventualmente, num município pode trocar o prefeito, pode trocar o secretário, e aí o risco de você ter continuidade e descontinuarem esses projetos, essas parcerias, pode acontecer. Por outro lado, também nos desafia, nos municípios onde nós já estamos trabalhando, cada vez mais sermos rigorosos no acompanhamento e no monitoramento de indicadores que possam mostrar o quanto esses projetos estão contribuindo para a mudança de realidade dos principais indicadores educacionais, ao menos comparar com os grandes indicadores nacionais e regionais, para que o novo gestor público, ao olhar um projeto como este, pense logo, poxa, peraí, não posso descontinuar um projeto como esse, vem cá, talvez o desafio de Ultra me ajuda a mobilizar mais empresas e mais recursos para eu expandir em larguíssima escala e ter atendimento de toda a rede. Esse projeto em Barcarena, que eu citei aqui, que a gente está trabalhando com a Alicerce, tem muito desse espírito, de como é que a gente, a partir deste piloto, consegue demonstrar, não só para a secretaria, mas até para outras empresas que queiram depois investir e co-investir na expansão do projeto, vejam resultados muito concretos dessa transformação num curtíssimo espaço de tempo, né? E mostre uma tendência de que, olha, se a gente continuar investindo, a gente pode ter, ao longo dos próximos anos, uma mudança de cenário muito significativa nos indicadores municipais, né? Que bacana, Luiz. Realmente todo esse trabalho de vocês gera muito impacto, né? E tem gerado muitas transformações. E aí, aproveitando que a gente está falando de impacto, né? Quando a gente fala de impacto, nesse impacto que vocês estão gerando na educação, de fato, a gente vê que eu vi isso lá no colégio Uma Amiga, né? Que isso atinge a sociedade que está em volta, a comunidade, né? E aí eu queria entender se vocês também têm medido esse impacto fora da escola ali, né? Porque com certeza isso acopla as famílias, né? Eu sei que vocês abrem a escola para que as famílias possam frequentar também nos sábados, vocês têm atividades, né, para fora ali da questão escolar mesmo, né? Eu queria saber como que vocês têm, e se vocês têm medido isso, né? O quanto isso tem atingido as famílias e transformando as realidades em volta. Não é, digamos que a minha prioridade de acompanhamento de medição, como é o caso do Uma Amiga, porque eu estou de fato de olho na mudança dos principais indicadores educacionais, né? De ter criança aprendendo adequadamente, corretamente. Mas no Uma Amiga, por exemplo, um dos nossos primeiros investimentos foi justamente para que o Uma Amiga desse mais corpo ainda para a sua área de desenvolvimento social, de desenvolvimento comunitário, né? Que então tem hoje uma programação voltada para as famílias aos finais de semana, com atividades culturais, atividades esportivas, cursinho pré-universitário para jovens da comunidade que não são atendidos pelo Mão Amiga, né, e sim são alunos das escolas públicas no entorno. Então, esse trabalho comunitário ele é de fundamental importância e a gente tem investido. Por isso que é minha crença, quando você coloca um colégio como esse, como nós colocaremos numa cidade como Santos, você vai mudar muito do entorno daquela criança e daquela família como um todo, né? Acho que alguns outros investimentos a gente também tem olhado, mas não medido de uma maneira tão direta. Vou te dar um exemplo de uma coisa que está em curso neste momento. A gente, como eu falei, um dos eixos nossos de investimento é nas ações emergenciais. E, num primeiro momento, o Instituto colocou recursos para apoiar
a população do Rio Grande do Sul, com toda a catástrofe climática que o estado sofreu. Então, a gente, através da ação da cidadania, fez doações de alimentos, de kits de higiene, já ali nos primeiros dias, né, de tudo o ocorrido. Porém, já desde lá, a gente passou a discutir com o nosso conselho e aprovou um recurso dentro desta linha de reconstrução do estado. E aí, no caso, Canoas, que é a cidade de foco nossa. E aí, indo para lá, conversado com o secretário municipal de educação, visitado as escolas estaduais também, a gente deu alguns passos para trás aqui do que nós poderíamos fazer para apoiar a educação de Canoas. A primeira delas foi, precisamos botar o hardware de pé de volta. O que eu estou chamando de hardware? Botar as escolas, a estrutura física das escolas de pé. Porque diferente da pandemia, não é uma questão só de você comprar computadores, tablets e fornecer esses eletrônicos e a conexão para os alunos. Tem bairro que não tem nem conectividade direito, né, porque as lanchas passaram em cima dos fios e cortaram os fios de internet em algumas comunidades, né? Então, essa sensibilidade foi muito importante de a gente ouvir. E lá, Jéssica, a gente decidiu centrar o nosso investimento em conjunto com uma aliança que a gente construiu com a B3 Social e com a União BR. Nós estamos focando o nosso investimento em garantir a retomada das cozinhas das escolas de educação infantil. E por que isto? Pelo ponto super importante, a escola de educação infantil, ela é uma escola já de ensino integral. Então, garantindo primariamente este retorno da educação infantil, você garante a segurança para a família poder retomar o trabalho ou até mesmo continuar o duro desafio de limpeza das suas casas e garantir minimamente as refeições adequadas para a criança, visto que a primeira infância é de fundamental importância que ela minimamente tenha a alimentação adequada. E, em conjunto, a gente olhando também para as escolas de educação fundamental e médio, também essa retomada das cozinhas, uma vez que o próprio município e o estado está com as atas de compras vigentes. Esses itens de cozinha não está, e eu acho que é aí que é o papel um pouco do investimento social privado, ajudar o poder público a dar velocidade naquilo que ele não consegue dar velocidade em função de toda a burocracia, de todos os processos que o poder público tem que seguir. Acho que isso também pode ser um papel importante do investimento social privado no apoio da política pública. Então, estamos nesse momento lá com Canoas, e num segundo momento a gente quer, a partir do momento em que o cenário político-eleitoral estiver num outro momento, apoiar daí, de fato, a aceleração e recomposição de aprendizagens, porque vamos lembrar que as crianças estão fora da escola há 3, 4 meses e já vinham de um gap que a pandemia também provocou para essas crianças, né? Poxa, Luiz, e você falou agora desse papel, né, do investimento social privado, um deles, de influenciar políticas públicas, e agora eu quero levar para um outro papel também, né? Você participou recentemente de um painel, né, de um debate falando justamente sobre o papel do investimento social privado na agenda ESG. E aí a gente trouxe essa pergunta porque é super importante também ouvir e entender o que é que está sendo dito a respeito disso, né? Quais são os focos que têm sido trabalhados a respeito desse debate. Então, a minha pergunta é, para quais aspectos os investidores e as políticas de ESG estão olhando, né? E dentro desses aspectos, quais são aqueles onde tanto a ESG quanto os investidores convergem, e em quais aspectos eles divergem? Cada vez mais a gente está vivendo um alinhamento entre o investimento social privado, o ESG, e o próprio negócio, né? As empresas cada vez mais buscando construir o valor compartilhado com os seus stakeholders, né? E eu acho que o investimento social privado, outro dia eu ouvi uma nova expressão que não é mais
do capitalismo de stakeholders, mas sim o capitalismo de no-holders, né? Eu acho que o investimento social privado pode trazer luz a esses no-holders. O que são esses no-holders? São justamente populações, microcausas que não estão à luz da nossa sociedade, né? E trazer isso à tona para as empresas e para o próprio poder público começar a olhar e acompanhar. Então, isso eu achei muito interessante esses dias quando eu ouvi esse conceito e comecei a refletir um pouco sobre ele. Vamos pegar aqui, há alguns anos atrás, a própria agenda sobre pessoas pretas e pardas estava passando longe do investimento social privado, né? A agenda dos pequenos empreendedores, dos microempreendedores, passava longe do investimento social privado. Hoje, a gente tem um ecossistema já abundante de investimento em microempreendedores, né? Quando a gente olha para a agenda de pessoas pretas e pardas, você vê o próprio GIF puxando essa discussão, até mesmo para as fundações e institutos olharem a sua própria composição de equipes. Quantas pessoas pretas e pardas estão dentro das fundações e institutos empresariais ou familiares, né? Então, é começar a dar luz para esses pequenos temas que a sociedade, de alguma maneira, não vinha olhando, né? Isso eu achei muito interessante a gente começar a perceber, né? E acho que isso é um papel do investimento social privado, eu reforço isso. Além dessa influência na política pública, né, e no apoio à própria política pública para dar mais velocidade para a política pública, eu acredito que o investimento social privado pode contribuir muito com inovações para a política pública. Por exemplo, a gente está vendo discussões sobre o uso de tecnologia nas salas de aula e como o investimento social privado pode testar a implementação de tecnologias no ambiente educacional, por exemplo, e depois ajudar a construir a escalabilidade de soluções como estas, né, implementadas, seja elas na gestão, seja elas na ponta, junto dos alunos. Mas acho também, Fabiola, que tem uma questão bem importante, que é como é que você alinha seu investimento social privado à estratégia de negócios da companhia. No nosso caso aqui, isso foi parte dessa reformulação da estratégia do Instituto, alguns anos atrás, quando o grupo reorganizou as suas áreas de sustentabilidade, seja no grupo ou nas empresas do grupo, a matriz de materialidade apontava o relacionamento com o entorno das nossas operações, né? Ou, como eu digo, as comunidades onde as nossas operações estão inseridas, né? E aí sim puxou-se o papel do Instituto como um agente que possa atuar nestas comunidades onde as nossas operações estão inseridas. A gente não debate muito isso daqui, mas quando eu estou falando aqui de investimento em educação, né, nestas 6 cidades pelo Brasil, eu estou tentando trabalhar também ao longuíssimo prazo como é que eu posso melhorar e garantir maiores condições de empregabilidade e renda para a população destes municípios, porque eu também preciso qualificar essas pessoas para futuramente trabalharem nos nossos negócios, né? E se eu já não fizer um trabalho na base, na formação dos alunos da rede pública, eu já tenho um apagão de mão de obra hoje. Esse apagão pode ser ainda muito maior, né? Assim como também como é que eu trabalho nessas localidades cursos que possam ser mais condizentes cada vez mais com as carreiras do futuro, porque o negócio também vai evoluir também para estar mais atento ao futuro, e eu preciso ter gente preparada para esse futuro. Fala-se muito de inteligência artificial, né? Fala-se muito de tecnologia hoje, cada vez mais, e como é que eu desenvolvo pessoas que possam trabalhar nesta área de tecnologia, morando na Amazônia, morando no litoral de São Paulo, morando no interior de Minas Gerais e afim, né? E que seguramente serão pessoas, no futuro, contratadas pelas empresas do Grupo Ultra, né? Luiz, muito interessante. Infelizmente, a gente já está chegando para a última pergunta. Eu acho que
já tem muita coisa acontecendo, né? Você já está trazendo muita coisa estruturante já de longo prazo, então ainda tem bastante tempo aí para as coisas, né, irem acontecendo, se desenvolvendo. Mas eu queria muito que você, para finalizar, compartilhasse, assim, nesse período que você está aí, tudo que está acontecendo, quais que estão sendo os principais desafios que você está tendo, mas também, mesmo com esses desafios, onde que você enxerga o Instituto Ultra no futuro? Acho que o Ultra está passando por um momento muito emblemático e muito importante, não só do negócio em si, mas essa própria preocupação com o Instituto e dada essa pujança, a gente tem um compromisso de um investimento pesado já programado até 2030, isso já é um fator muito importante, né? Quando você já tem um horizonte de orçamento para trabalhar nesse impacto. A gente tem desafios, obviamente, de mostrar a importância desse investimento na gestão pública, por exemplo, na formação do professor e do diretor da escola, como meio para a gente chegar numa transformação profunda dos alunos. E não só ter projetos no modelo mais tradicional de filantropia, sejam projetos em ONGs no contraturno escolar, ou seja, levar uma solução diretamente no contraturno ali, mesmo que seja no ambiente escolar. Isso é importante, é relevante, mas para a gente ter uma transformação na educação, é preciso também olhar o investimento de forma mais sistêmica. Eu acho que essa é a palavra, como é que a gente constrói uma visão sistêmica de investimento. Então, para mim, esse é um desafio que a gente vai ter aí a trilhar ao longo do tempo. Como é que eu vejo no futuro? Puxa, se a gente conseguir transformar algumas vidas, garantir com que inúmeras pessoas tenham um futuro pela frente, que não seja um futuro ligado a atividades, sei lá, ligadas a tráfico de drogas, violência e afim, acho que a gente cumpriu o nosso papel, cumprimos a nossa missão. E é isso que faz com que eu levante todos os dias e venha para cá trabalhar com uma equipe super bacana, super potente que a gente tem aqui para transformar vidas dessa maneira, né? Conversa maravilhosa. Adorei conhecer você, o trabalho do Instituto, essas iniciativas todas. Quero agradecer mais uma vez por você ter estado aqui com a gente. Eu deixo aberto o espaço para você se despedir também. E acho que a gente convida, né, todo mundo a conhecer o trabalho do Instituto nas redes sociais, no site do Instituto Ultra. Fica à vontade. Fabíola, eu que te agradeço, e Jéssica, pelo convite. Ótimo sempre poder falar aqui sobre o que a gente está fazendo. Estou muito honrado, ainda mais da Água Social, que vi nascer ali com o Alê, né, alguns anos atrás. E conheço o Alê na época da CID, inclusive, né? O tempo está passando, a gente está ficando um pouquinho velho já para algumas coisas na área social. Mas só reforço o teu convite, o site do Instituto, institutoultra.org.br, e siga nas redes do Grupo Ultra para acompanhar o trabalho que a gente está fazendo. A gente é um pouco low profile nesse sentido, tá, Fabíola? A gente prefere gastar o nosso dinheiro com o projeto social, com a ação social lá na ponta, do que, como eu brinco, cacarejar demais, né? É importante para a sociedade conhecer o que a gente está fazendo, obviamente, mas o orçamento nosso está muito mais dedicado, de fato, a promover a transformação social do que fazer comunicação, para não dar a entender para as pessoas que a gente está fazendo marketing e não causando transformação. Luiz, então eu ressalto aqui, né, mais uma vez a importância desse podcast, de você ter aceitado estar aqui com a gente, compartilhando tanta coisa legal e importante que vocês têm feito, né? Espero que muita gente esteja ouvindo, né, possa conhecer mais de todo o trabalho de vocês através desse podcast. Agradeço a todo mundo que nos acompanha no YouTube, no Spotify, e já faço o convite para que assistam os próximos episódios, porque a gente tenta trazer sempre pessoas muito legais, que estão fazendo um trabalho realmente transformador aí nas organizações, através dos institutos e das empresas. Então, muito obrigada novamente. Obrigada, Jéssica, por estar aqui também. Até a próxima.